Na semana passada estreou aqui em São Paulo Samba Futebol Clube, que é um musical que está em cartaz lá no Teatro Unimed, que é um teatro novo aqui em São Paulo, ali na região da Alameda Santos, com a Avenida Paulista. É um teatro muito bonito. A primeira peça que estava em cartaz lá era Lázaros, que eu acabei não conseguindo assistir, mas agora eu já conheci com essa peça nova. Vou falar para vocês tudo o que eu achei dela. Vamos lá? Bem-vindos ao canal Orelhas e Tiaras. Eu sou o Paulo Gratão e nós temos vídeos aqui sempre sobre Disney e teatro musical. Se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like e ativa o sino para receber sempre as nossas notificações. Se você gosta desse tipo de assunto de Disney e teatro musical, também convido vocês para se inscreverem lá na página no Instagram, @Orelhas e Tiaras, onde eu falo com mais frequência sobre esse assunto, porque nem tudo dá tempo de gravar um vídeo, né? Olha, eu confesso que eu fui assistir essa peça com um pezinho atrás, porque eu não gosto de futebol, e a peça é jukebox, que tem músicas já conhecidas do público, a maioria delas eu não conhecia, então eu fui com medo de ficar entediado. E, pelo menos por um desses motivos, eu não estava tão errado assim. O espetáculo de fato é construído para quem gosta de futebol, para quem torce por futebol, quem tem familiaridade com o tema, mas dá para se divertir. Eu me diverti nele e é bom ter em mente que é uma peça para quem, não para quem é público de teatro musical, mas para atrair novos públicos para o teatro musical. O espetáculo ajuda a contar como o futebol foi importante e é importante para o desenvolvimento da própria história do Brasil, porque no último século, século XX, que foi mais ou menos quando o futebol chegou aqui, o Brasil passou por profundas transformações sociais, econômicas e políticas, e o futebol sempre esteve presente. Isso talvez explique o nosso patriotismo exacerbado em época de Copa do Mundo. Fato é, o Gustavo Gasparini, que é o diretor da peça, ele concebeu esse espetáculo há 5 anos, em 2014. Em 2014, a gente vivia um outro período aqui no Brasil. A gente estava sediando uma Copa do Mundo aqui, a gente tinha a Dilma como presidente, aí depois tivemos diversas turbulências políticas, econômicas, sociais, e estamos onde a gente está hoje. Como o Brasil mudou em 5 anos. E aí tivemos 2 Copas, tivemos uma Olimpíada no Brasil nesse período, a ascensão do futebol feminino na Olimpíada e depois televisionada a Copa Feminina nesse ano pela primeira vez, e isso foi lembrado pela peça, ou seja, o Gustavo conseguiu inserir elementos novos, ele atualizou o texto, a peça, o teatro vive, o teatro é vivo. Então, se a gente vê uma peça, ele sempre vai contar a história do momento que a gente está vivendo, e por isso que eu amo teatro. Assistindo o espetáculo ali, eu fiquei feliz assim, de ter feito esse espetáculo há 5 anos, ele está cada vez mais atual, e perceber que através da arte e da poesia, da poesia, da cultura do nosso povo, porque esse espetáculo é calcado nos signos da cultura do povo brasileiro. A gente pode falar com beleza e alegria das nossas mazelas, das nossas histórias, da nossa infância, enfim. O elenco é formado por 8 homens que vão contando várias histórias e as suas próprias histórias para ajudar a contar a história do futebol. São personagens que vão mudando ali conforme vai passando as sketches. Não são bem sketches, né? Ele costurou uma história inteira, a história do futebol, que são contadas por essas pessoas. Com muita música, muita poesia. Quando eu digo muita música, gente, são 48 músicas. E músicas que passam por clássicos como Fio Maravilha, Olha Lá, do Moraes Moreira. É uma partida de futebol, é muita música. Existe um interesse genuíno da peça em atualizar alguns conceitos, alguns tabus que foram construídos com o futebol no decorrer dos anos. Por exemplo, tem uma música que cita violência contra a mulher por conta de futebol, e aí o ator para e faz um discurso falando, contextualizando a música, contextualizando o nosso período, explicando por que e como aquilo é errado hoje em dia. Eu senti falta dessa mesma contextualização e preocupação com outras questões que também são polêmicas dentro do futebol e que estavam na peça. Por exemplo, piadas
homofóbicas e piadas principalmente transfóbicas que foram feitas. Eu entendo por que elas estão lá e porque elas não deveriam ser retiradas do espetáculo, porque elas refletem o que é o nosso futebol. Só que da mesma forma que houve uma preocupação anterior para poder contextualizar as piadas e músicas que exaltam a violência contra a mulher, também seria interessante fazer uma contextualização sobre essas piadas, porque o público que estava assistindo, majoritariamente fãs de futebol, eles poderiam colocar a mão na consciência e pensar, nossa, como eu sou escroto, eu faço essas piadas. Só que eles riram das piadas como se fosse qualquer outra anedota contada no espetáculo. Então, de certa forma, foi mais um desserviço do que um serviço propriamente dito, esse pequeno esquecimento. Que eu acho que seria bem válido, ainda mais para o público que se propõe a fazer. Mas vamos falar sobre coisas boas. Eu me diverti bastante em vários momentos, eu não fiquei entediado como eu achei que eu ficaria. Mesmo eu que não gosto de futebol, gostei bastante de algumas cenas. Uma delas, por exemplo, foi um ator que estava defendendo times do interior, ele estava falando nesse caso especificamente do Guarani de Campinas, e ele fez um discurso engraçadíssimo, muito bom. Teve também uma anatomia de como é feito o torcedor, de onde ele descende, aquela cena incrível. E todas as cenas coreografadas eu fiquei eletrizado. Principalmente quando tinha uma bola em cena, porque eles não podiam deixar a bola cair na plateia, né? Mas a cena que talvez eu tenha mais gostado foi uma coreografia que eles fizeram sentados numa cadeira. Eles estavam em cadeiras fazendo a coreografia. Foi lindo. De verdade. O espetáculo segue em cartaz até o dia 1º de dezembro, se eu não me engano, desculpa, eu não peguei a cola, mas eu vou colocar aqui na descrição. Ele está em cartaz agora por mais um mês, até o final de novembro e começo de dezembro, então dá tempo de vocês assistirem. Se você gosta de futebol, se você gosta da história do Brasil em si, eu acho que é muito válido. Se você quer ver algum formato diferente de musical, também vale a pena. Talvez fãs de musical, se forem esperando um musical raiz, se decepcionem, então vão com a mente aberta. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau!